Paz do Senhor, igreja. Amém? Vocês estão felizes hoje? Tô achando que vocês estão desanimados. Vocês estão felizes? Sim, glória a Deus. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Isso aí. Glória a Deus. Vamos lá. Início de mês, então estamos iniciando uma série nova, né? E a série desse mês, eu tenho certeza, Deus é tão bom que Ele organiza as coisas tão certinho, verdade? E o nome da série desse mês é Reabastecendo. Gente, quem não precisa de um reabastecer de Deus, tá meio doido da cabeça. Todos nós precisamos ser recarregados, né? Se sentir novo. É como um dia que você sai para trabalhar, você trabalha muito, você chega em casa, a primeira coisa que você quer fazer é tomar um banho, descansar, comer, restaurar a sua energia. E essa série eu tenho certeza que Deus vai falar muito na sua vida e nas nossas vidas. Amém? E o título de hoje, para você que gosta de anotar, é Um Lugar de Renovo. Quem crê que Deus tem um lugar de renovo para você, diga um amém. Amém? Eu creio muito nisso. Muito. Pois eu tenho provado da bondade dele. Comemoramos ontem 2 anos de igreja Bom Pastor Salisbury. Vocês têm noção disso? A bondade de Deus. Saímos daqui 2 horas viajando, indo, voltando por vários meses até estabelecer um local que ontem estava comemorando 2 anos. Senhor Jesus merece um salve de palmas para isso, amém? Porque, irmãos, parece que é algo simples, mas não é algo simples. Hoje mais cedo eu estava falando com o Ministério de Louvor, que às vezes a gente está tão no automático, que a gente esqueceu que há mais de 2.000 anos atrás, teve pessoas que estavam morrendo para ter o que você tem hoje, que é uma igreja, um local para cultuar. E a gente entra no automático, todo domingo, coloca o perfume, a melhor roupa, vem para a igreja, mas às vezes não tem a consciência do quão difícil foi chegar onde a gente está hoje. Tanta dificuldade que as pessoas passou. E a nossa maior dificuldade, por enquanto, é desamontar e amontar. Por enquanto. Vocês estão crendo no milagre ainda? Oxe, vamos continuar orando, porque estamos crendo em ir no novo local, amém? Então, rapidamente, eu gostaria de orar para a gente começar aqui, entrar dentro da palavra de hoje. Mas antes de orar, eu quero agradecer ao pastor Davi, a pastora Érica, pela oportunidade, que o Senhor Jesus possa abençoar vocês grandemente. Pastores hoje estão lá em Salisbury, se você estiver se perguntando. O pastor Davi, o pastor Eric está lá, estão pregando lá como aniversário da igreja. Ficaram lá de ontem para hoje, para continuar comemorando e celebrando a festa, amém? Mas vamos orar rapidamente. Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa noite. Eu te agradeço pelo Espírito Santo, pela doce presença que habita no nosso meio. Como vento suave, eu te convido, Espírito de Deus, para vir fazer algo novo no nosso meio. Venha tocar nas nossas vidas, para que o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas, Jesus. Venha tocar no mais fundo da nossa alma, para que a gente possa ter dias parecidos com aquele que a gente anseia na eternidade. Venha sobre o teu povo, a tua igreja, trazendo sabedoria e entendimento. Venha sobre mim para me usar simplesmente como um vaso, para poder transmitir o que os céus estão ecoando a todo momento. Existe uma palavra da boca do Senhor que anseia por uma terra fértil para poder cair e gerar frutos. Então que o Senhor possa ser o centro de todas as coisas essa noite. E que no final desse culto que estamos te oferecendo, Jesus, através da tua graça, possamos ser tocados pelo teu poder mais uma vez. Só mais uma vez. Mas vale um dia aqui nessa presença do que milhares de dias lá fora, Jesus. A gente ora em nome de Jesus. Amém.
Vocês estão com suas Bíblias aí? Minha voz está meio assim, rouca, porque ontem nós estávamos festejando, cantando, gritando, aí hoje cantou mais um pouco, então, bear with me, né? Fica aqui comigo. Eu vou tentar falar devagar, respirar bem fundo, para ver se o restinho da voz sai. Amanhã não preciso dela não, tá tudo bem. Bora para 1 Reis, se você está com sua Bíblia, abre lá em 1 Reis, capítulo 19. Isso aí, capítulo 19, 1 Reis. Amém? Enquanto você está abrindo aí, eu quero dar um contexto. A gente vai falar um pouco nessa noite sobre Elias. Todo mundo sabe quem é Elias? Meu filho chama Elijah, tá? Sei que é Elias em inglês, mas toda hora que eu estava lendo o texto, e estudando, eu lembrava do Elijah, como se ele viesse, o rostinho dele na minha cabeça toda hora que eu lia o nome Elias. E no capítulo 18, o que acontece, só para a gente resumir, foi ali que aconteceu uma das maiores loucuras assim, do ministério de Elias. Foi quando ele foi desafiado pelos outros profetas. Estão lembrando dessa história? Dessa passagem? E aí então ele falou assim, vocês podem até adorar esse Deus, mas o meu Deus é o único verdadeiro. Lá no monte de Carmelo, o que aconteceu foi que Deus respondeu com fogo do céu. E ali Deus provou que só Ele é Deus. E o melhor ainda é que depois disso, o profeta Elias ainda falou assim, prendei todos os profetas de Baal. Nenhum deles pode escapar, nenhum deles vai escapar. Então depois disso, o que aconteceu é que ele levou eles para o ribeiro de Quisson. E ali eles foram mortos. A espadada. Então você imagina, se coloca no lugar de Elias, que foi desafiado por um monte de profeta, e ele vendo aquilo acontecendo, zoando do Deus dele, aí vai lá e Deus desce fogo do céu. Só que aí depois Elias vai lá, basicamente matou aquele monte de homem à espada. A única coisa que consegue passar na minha cabeça é que ele teve um dia muito longo, teve uma temporada muito longa, e até Elias, o grande profeta, também cansa. Ele também chega no limite. Quem diria nós? Será que a gente chega no limite? Eu vou usar uma ilustração bem simples, e eu creio que vai ajudar a gente a conseguir conectar com a mensagem de hoje. Se você tem um celular, levanta a mão assim para mim, o celular para mim ver. Isso aí, só para mim ver se vocês estão bem ligeirinho. Se não tem celular, tá tudo bem, eu sei que você tem, você só não pegou e levantou ele. Não quis tirar do bolso porque tá sentado, né? Fica ruim para tirar. Eu sei que você tem celular, eu sei que você tem celular. Mas os que levantou talvez estava lendo na Bíblia no celular, né? Já estava aberto, só levantou. Pois então, o celular, como é que o celular funciona? O celular ele pode ser o melhor do ano, que você paga um plano ali baratinho, 10, e todo ano que sai um celular novo, você vai lá e pega dá o outro de entrada, o celular é novo, é bom, atualizado, certo? É o melhor que tem. Supostamente é o melhor que tem no mercado. Então, esse celular, por mais que ele é novo e tenha as funções boas e tudo mais, eles não vêm com carregador? Certo? Ou alguém aqui, levanta a mão se o seu celular não veio com carregador. Eu estou tentando ver quem não estava prestando atenção, entendeu? Eu estou tentando ver. Vocês estão felizes ainda? Amém, é isso aí. E então, esse celular, ele passa o dia inteiro sendo usado por mim e por você. O dia todo. É ligação, é mensagem, é à toa no Instagram só, no Reels, é mandando, é vendo vídeos no YouTube, escutando música. Às vezes tem pessoa que trabalha, né? No dia a dia, escutando Spotify, uma musiquinha. Só que chega um momento em que o celular dá aquela vibradinha e fica vermelhinho. Entrou nos 20%. O que acontece com o celular ali? Ele entra no modo econômico, onde ele vai salvar a energia dele, porque ele está quase descarregando. Ele está prestes a precisar do carregador. Irmãos, você sabia que eu e você, não diferente de Elias, e nem muito diferente desse celular, também chegamos ao nosso ponto em que a gente acaba, algumas pessoas acabam até a tal da bateria social. Já escutou isso? A pessoa está na festa, está sentada, está com todo mundo rindo, fala, minha bateria social está acabando.
Aí você só olha para aquela pessoa, então vamos embora então, você tem que ir para casa. Você precisa ser recarregado. Hoje essa história, a gente vai ver que Elias teve um momento com Deus, onde foi recarregado em meio das dificuldades e dos problemas que ele estava passando. Porque, irmão, depois da vitória, pode esperar que vai vir um desgaste. Depois da batalha, pode esperar que vai vir o cansaço. E para você que abriu sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, vou estar lendo versículo 1 e 2 para a gente começar aqui. Quando você estiver pronto, diga amém. Vocês estão bem prontos. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. O que você fez com a vida deles. Imagina Elias escutar isso. Ele acabou de ser usado por Deus. Ou melhor, Deus, fez tudo sozinho, mas ele era o profeta encarregado naquele momento. Matou aquele monte de profeta falso. Não valia muita coisa mesmo, Deus me perdoa. Entendeu? Porque estava fazendo coisa errada. Mas existe a salvação, amém? Existe Jesus para poder mudar a sua vida. Então corre para Jesus enquanto há tempo. Talvez você está online, escutou isso. E então, a primeira coisa que ele deve ter sentido foi o quê? Ameaçado. Que é comum. Se alguém falar para mim hoje, pode ser até trote, me ligar e falar que está indo atrás de mim, que vai me matar, eu tremo de medo. Eu tranco a porta, tranco a janela e começo a ligar para os maiores caras da igreja. Eu ligo para o Marcos, eu ligo para o Gustavo, vou ligando para eles tudo. O trem está feio. Estão querendo me pegar. Aí uns homens desse tamanho lá na porta de casa talvez ajuda, né? E do lado deles tem um maior ainda, Jesus. Não entra, não dá ruim. Mas quando somos ameaçados, acontece o que eu acabei de falar. Você entra num estado de alerta. Você fica preocupado. Você fica, na verdade, aquela síndrome de tudo parece ser muita coisa. O cachorro passa, raspa na sua perna. Ai, nossa, que medo. Você está em alerta. Alguém está buzinando lá fora. Talvez tenha um tadinho, o vizinho está pedindo uma pizza, está buzinando para buscar a pizza. Está assim, meu Deus, é ele, está lá fora. Eles estão querendo me pegar, está buzinando, está falando para me sair para fora. Eu saio, eu fico. Você fica até indeciso o que você faz. Porque o medo é capaz de gerar no seu coração coisas que faz a sua mente esquecer quem Cristo é. Eu vou repetir para você. Não deixa o medo diário impedir a sua mente de ser relembrado que Cristo é suficiente. Por isso que em Romanos fala para a gente renovar a nossa mente diariamente. É todo dia. Porque se hoje eu esquecer de que ontem Jesus era fiel, talvez hoje eu vou ter medo e eu vou cair no calabouço do inimigo. Mas se hoje eu acordo e renovo minha mente em Cristo, eu vou ter a certeza de que Cristo está comigo mesmo meio os desafios. E então, se você já sentiu essa ameaça e você sabe do que eu estou falando, nessas situações a gente fica muito vulnerável. A gente fica sensível. Tudo aquilo ao nosso redor parece ser muita coisa. Então, quando nós, como cristãos, somos ameaçados, a gente tem a tendência de procurar uma zona de conforto. Temos a tendência de procurar um local onde a gente se acha seguro. Mas é aí que eu tenho algo para falar a você. Um local que você se sente conforto não é a mesma coisa que um local que você se sente seguro. Você sabia disso? Se eu tiver, vamos comparar, presta atenção aqui comigo. Se eu tiver num local com um monte de pessoas, talvez eu não vou estar confortável, mas eu vou me sentir seguro e eu vou esconder lá no fundo. Se a porta está lá, eu vou aqui no fundo, vou deixar acontecer todo mundo primeiro e eu sou o último. Mas quem diz que é local de conforto? Não é. Local de conforto é raro. Mas local de conforto é segunda-feira, 9:30 da manhã na cama, dormindo ainda. Aí é conforto. Nossa, é dos grandes ainda. Imagina o conforto bom. Eu vou chegar lá,
Eu vou chegar lá. Amém? Não, mas pode ter conforto também, não pode não? Mas um diazinho de semana, poxa, vamos lá, não é possível, não é feito de, né? Vamos continuar. Então por isso que agora a gente vai ler o versículo 3, porque agora eu acho que vocês entenderam que existe a diferença local de conforto e local de segurança. O crente tem esse problema, o local de segurança não é a presença de Deus, e às vezes o local de conforto do crente é a igreja, porque ele vai na igreja e ele acha que ele está seguro em Jesus só porque ele entrou dentro da porta, mas não é isso que acontece. Quando você entra na porta, você tem a oportunidade de se assegurar em Jesus, mas se você adorar, se você respeitar, se você viver em santidade. Senão, tudo ao contrário, é conforto. Vai ter comida lá, que eu vou falar para vocês estão de parabéns. Toda vez que eu venho aqui na igreja, eu sempre saio da dieta. Não tem lógica, é muito bom, é bolinho, é café, é hot chocolate. E aí, isso então, se eu venho só para comer, além de ser feio, é conforto. Gente, vocês estão felizinhos? Eu estou sendo duro? Tá bem? Tá bom. Eu não estou falando para comer não, porque eu sou um dos que mais come, tá? Não é isso que eu estou falando não. Eu estou falando a diferença entre se sentir seguro na presença de Deus ou se sentir confortável, porque é muito bom estar no meio das pessoas que estão adorando o Senhor Jesus. Nossa, eu sinto tão confortável com Jesus aqui, ó, todo mundo adorando Ele, mas você não está fazendo parte. O local de segurança é quando você faz parte da boa parte, entendeu? Lembra daquela música? Como Maria, que escolheu a melhor parte. Uma coisa é você estar vendo e a outra coisa é você estar vivendo. A gente não foi chamado para ver Cristo somente. A gente foi chamado para viver com Ele. Amém? Então vamos para o versículo 3. Acompanhem comigo. Elias teve medo, fala medo. E fugiu, fala fugiu. Para salvar a própria vida. Quando chegou a Bérseba de Judá, deixou o seu servo. E então eu quero falar para vocês que por ele ter ficado ameaçado, ele não só estava em alerta, como a gente falou antes, que é aquela coisa tipo, estou em alerta, meu Deus, o que está acontecendo? Ativou outra coisa, modo defesa. Porque primeiramente você está alerta dentro de casa. Lembra que eu falei, alguém está, supostamente fizeram um trote e vão lá para casa, primeiro eu estou em alerta. Aí depois, meu irmão, você fica em modo defesa, você passa a mão na primeira coisa que tem. Eu quero ficar, tô com medo, mas talvez violão não, mas eu tacaria o meio, meu cachorro. Brincadeira, eu gosto demais do meio. Eu achei que vocês iam rir, mas foi mal. Não foi boa a piada. Próxima vez eu tento de novo. Mas o que acontece? Você fica no modo defesa. O que seria então entrar em modo defesa? Gente, essa pergunta me quebrou muito, tá bom? Mas eu vou perguntar para a igreja como se estivesse perguntando para mim de novo. O que seria entrar em modo defesa no dia de hoje como uma igreja? Talvez você é muito crente e você pensou, orar, jejuar, isso tudo está certo. Mas o aprendizado de hoje que a gente tem que ter aqui é que, em vez de fazer igual Elias, lembra, muitas coisas que está na Bíblia é para você aprender e não cometer o mesmo erro. São direções para que você possa andar uma caminhada melhor com Jesus. Amém? Então você não vai ver lá que Davi traiu sua esposa e você vai trair também, tá bom, amado? Não é isso, mas vai ser segundo o coração, como ele foi segundo o coração. Estão entendendo? Então a gente não pode ficar com medo e fugir sem direção. A gente vai ler aqui que ele saiu por um dia andando sem direção. Mas como a gente tem o Senhor Jesus, a gente tem para onde fugir, para onde correr. Fugir não é porque você está fugindo, quer dizer que você está errado. Depende para onde você está fugindo. Você está fugindo para o local de conforto ou está fugindo para o local de segurança? Está fugindo para a presença de Deus ou está fugindo para a presença dos homens? Eu estou falando para alguém nessa noite. Quando você está com os seus apertos de sua vida, quando as coisas não estão indo bem, você corre para Jesus ou você corre para opiniões alheias? Você vai ler sua Bíblia ou você vai ver que aquele amigo não, né? Aquele influencer famoso postou no Instagram, que a vida dele não tem nada a ver com a sua.
Conforto e segurança são duas coisas totalmente distintas. E Elias foge não porque ele perdeu a fé, mas porque ele estava desgastado. Fala comigo, desgastado. Um crente desgastado, gente, ele fica vulnerável. Ele fica fraco. Mas a gente vai para a presença de Deus justamente por causa disso, né? Porque a gente tem muita fé e a gente sabe que Ele vai trazer o descanso. E é por isso que para a gente conseguir completar essa visão, vamos ler o capítulo 4 então. Que vai falar o seguinte: e entrou no deserto, caminhando um dia. Muita gente me duvidou de mim. Eu vou falar aqui. Eu tive que esperar uns 2, 3 anos para minha mãe vir aqui para confirmar a história do dia que eu andei 12 horas. Vocês acreditam? Vou trazer minha mãe, ela vai contar. Perdi o ônibus, perdi o trem, discuti com um amigo, nós voltamos andando de Resplendor até Conselheiro Pena. Talvez você está me escutando. Grande abraço. Não faça isso de novo. 12 horas andando a pé. Esse cara andou o dia todo. Aquele dia eu dei bolha no pé, fiquei cansado, fiquei catinguento, cheguei em casa com a cabeça toda suada por causa do sol de Conselheiro Pena, uns 3 só para minha cidade. Foi horrível. Imagina Elias que andou um dia inteiro. Ele já estava desgastado emocionalmente. Ele já estava desgastado no físico dele por ter passado por aquilo tudo. E escuta alguém ameaçando ele, então o emocional dele foi para o chão. E aí ele vai fugir por um dia inteiro. Ele vai andar esse dia inteiro. Continuando no texto, vai falar o seguinte: chegou aonde havia uma gesta, que é uma árvore, né? Sentou-se debaixo dela, da árvore, e ele orou, pedindo a morte. E a oração dele foi a seguinte: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Você tem noção que um profeta de Deus, um homem autoconsiderado entre os outros, sentou debaixo de uma árvore. Ele fez uma oração pedindo para que a vida dele acabasse ali. E aqui é onde eu bato na tecla de novo da palavra comunhão, que eu acho que é o que mais mantém a igreja unida, é o que mais faz a igreja crescer. Eu e você tem que care, não achei a palavra em português, se importar com essa pessoa que está do seu lado. Eu e você, como igreja, tem que amar a vida da pessoa que está do seu lado. Eu não estou falando só do seu esposo que está do seu pertinho. É todos que estão do seu lado. E não estão falando de tudo, qualquer detalhe. Seja missão, abençoar alguém, seja poder ajudar a montar aqui, seja sentar para conversar com alguém. Talvez a pessoa, ela é a pessoa mais forte do mundo e nunca vai falar para ninguém que está passando uma dificuldade. Mas no momento de você sentar e olhar no olho dela e falar assim: olha, em nome de Jesus eu estou aqui para ser um irmão na fé para você, cara. Conversa comigo. Minha vida talvez não é perfeita, mas juntos somos mais fortes. Quem lembra que na palavra do Senhor fala que 2 ferros que se afia fica mais afiado? Nós fomos chamados para ter essa interação também entre um e o outro. E o que acontece é que quando esse cara parou para poder orar, pedindo a sua morte, a gente vai ver mais para frente o motivo disso. Foi porque ele achou que ele estava sozinho. Mas a gente vai ler. Ele achou que ele estava sozinho, que não tinha mais israelita. Às vezes é porque eu e você acha que estamos sozinhos. Pensamos que a única solução que temos é voltar para a glória. Porque na verdade, se for pensar direitinho, todo mundo quer ir para a glória. Mas o Senhor também te chama para viver uma vida de eternidade aqui com Ele na terra. E isso só faz sentido quando eu começo a entender que o valor que tem na vida do meu irmão também vale para mim. Porque talvez a minha vida está muito boa, mas tem alguém que não está te pedindo dinheiro, está te pedindo nada. Está precisando só da palavra do Senhor. E quem sou eu para segurar o pão do evangelho só para mim? Quem somos nós para segurar a palavra de Deus só para ficar com a gente?
Você sabe o que significa oração? Eu sei que já foi falado aqui, mas vou repetir de novo. A oração, ela é uma prece. Você ora porque você está acreditando que uma ação vai ser concluída. Então você ora para agir. Às vezes estamos tão desgastados que a única ação que a gente quer ter é de parar, desistir. Eu desisto. Eu tentei fazer de tudo com a minha vida. Eu tentei ajudar o meu esposo, minha esposa, o meu filho. Eu desisto. Aquele ali não quer mais nada com a vida. Eu desisto de mim mesmo. Eu tentei fazer de tudo certo. Eu tentei viver uma vida santa, só que caio no pecado de novo. Eu erro de novo. Eu tentei viver uma vida de igreja, mas os crentes são os piores. Eles falam que lá fora é ruim, mas você vai lá, os pessoal também é errado. Gente, novidade. Não é humano, não. Não erra, não. Ou você acha que o crente vem na igreja todo domingo é porque ele é perfeito? Não, é porque ele é imperfeito. É porque eu e você entendeu que sem a presença do Senhor Jesus e sem a comunhão dos santos, não somos capazes de evoluir. Não somos capazes de crescer. Aí lembra de novo da comunhão. Quer crescer? Ou você quer que alguém cresça? Passa tempo com alguém. Passe tempo com alguém. Eu juro que os jovens não é panelinha, tá, gente? Eu não quero que vocês pensem isso. Mas porque eles ainda, pela misericórdia de Deus, acham que eu sou jovem, mas não sou jovem mais. Tem 2 meninos, já estão nas casas dos 30, então para mim já está batendo na porta e eu falei, abre. Entendeu? Já está chegando. Eu estou sentindo. O Noah corre, eu já parei de correr atrás. Vocês têm noção que eu não corro mais atrás do menino? Antigamente ele corria, menino, eu vou te pegar. Hoje ele corre, Noah, para, rapaz, volta. Corre não quer nem correr atrás do menino. Porém, eu tento ter tempo com essas joias raras do Senhor. Eu e minha esposa tenta sentar em mesa com eles. A gente tenta fazer o nosso melhor, mesmo com a vida tão corrida. Tentamos. E aqui você vai ver que Elias também tentou. Ele fugiu porque ele queria salvar a própria vida. Isso era o tentar dele do momento. Talvez para você hoje, você está achando que a única solução que você tem é parar porque você quer salvar a sua própria vida. Mas o Senhor quer te dizer que se você parar, você não vai saber o que Ele tem no final da história para você. A sua história não acabou. O seu fim não chegou enquanto Jesus não disser que chegou. Quem sou eu e você para querer colocar alguma vírgula na história que o Senhor está escrevendo? Imaginou que coisa feia? Eu e você querer pegar a caneta da mão de Deus para falar o que a gente tem que acontecer com a nossa vida? Só muito mais fazer uma oração, Senhor Jesus. E se eu escrever aí na próxima linha? Tal. Intimidade. Mas bora lá. Vamos continuar aqui. Sabe por quê? Porque a gente falou de cansaço, mas Deus aí não ignora o seu cansaço. Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer fazer o que essa série é chamado? Reabastecer. Reabastecendo. Um servo do Senhor, Deus nunca vai olhar para ele e vai julgar o cansaço. Mas o servo fiel do Senhor, ele vai ser reabastecido da presença. 1 Reis, versículos 5 e 7. E isso aqui a gente tem que ler junto. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Só para contextualizar, esse pão assado sobre brasas quentinhas e um jarro de água é como se fosse um prato de arroz, feijão, um vinagrete e picanha naquela época. Vocês estão entendendo? Tão bom que era aquilo lá? Falando nisso, o verão está chegando. Você está pensando em fazer churrasco? Chama nós. Picanha, arroz, vinagrete. Graças a Deus aqui na igreja que tem a gente sobrando que é bom disso. E então, aí o anjo, quer dizer, continuando no texto, fala o seguinte, que ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Vocês perceberam que o anjo voltou? O anjo foi a primeira vez, falou para ele comer, ele comeu e voltou a dormir. O anjo acordou ele, falou: coma de novo, porque a sua viagem vai ser muito longa.
Irmão, se eu ando um dia inteiro, dou calo no pé, um anjo aparece para mim e fala que minha viagem vai ser muito longa, eu fico com medo tão grande. Porque se minha viagem vai ser muito mais longa daquele um dia, vai ser muito longa. Mas é aqui onde a palavra de Deus fala algo com a gente. Se você achou que até aqui hoje foi muito longo, tudo que você viveu com Deus, nossa, minha história é muito difícil, tá muito difícil minha vida, eu tô vendo o Senhor Jesus pôr a mão e me ajudando, mas às vezes parece que, não sei o que vou fazer. O anjo do Senhor te visita novamente, para te relembrar que Ele está te alimentando mais uma vez com a palavra de Deus, porque tem muita coisa de Deus ainda na sua vida para acontecer. A viagem pode ter sido longa até aqui, mas Ele tem muito mais para poder oferecer. Ele tem muito mais para poder entregar. Porque que isso revela? Isso revela que é algo profundo. Deus não apenas chama eu e você, Ele sustenta. Ele não só vai lá e cutuca no céu e fala, levanta e anda. Ele fala, não, come, porque eu sou seu sustento. O Senhor não te trouxe até aqui só porque Ele quer te usar para que você possa ser uma bênção para a geração, mas Ele quer te sustentar na presença dEle. O motivo que eu e você veio aqui hoje para escutar essa mensagem é para que eu e você pudesse ser relembrado que existe um carregador do céu que quer conectar na sua vida espiritual para poder te reabastecer nessa noite. Nós não estamos com o celular morto. Resumindo, não estamos mortos, estamos vivos. E o melhor de tudo é que antes de Deus dar direção, Ele vai nos dar força, porque antes dele entregar o propósito, Deus vai cuidar do nosso corpo. A gente viu que Elias precisava ser alimentado, porque já tinha andado um dia inteiro, então a gente vê o cuidado de Deus. Só que o que acontece é que às vezes a gente quer acelerar o processo, enquanto o Senhor está tentando fazer algo por etapas. 1 Reis 19 ainda, agora no versículo 8 e 9, vai falar o seguinte: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Enfo foi bem mineiro, né? 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Vocês devem estar pensando, Elias ficou com medo? Elias fugiu. O Senhor teve misericórdia, mandou um anjo, cuidou dele, deu comida, falou para ele, anda 40 vezes o que você andou. E aí ele foi lá, achou uma caverna, e talvez por um segundo você pensou, ele se escondeu. Mas eu quero falar para você que às vezes a caverna não é o fim. Ela pode ser um local de transição na sua vida. A caverna nunca foi o destino de Elias, foi um ponto de parada. Quando você faz uma viagem longa, que ela é muito longa, você tem que parar para colocar gasolina, você tem que parar para dormir, você tem que parar para descansar, você tem que parar para se restaurar. A caverna nesse momento é um local onde estaria acontecendo a maior transição da vida dele. Porque a verdade é que como humanos, a gente tem procurado às vezes cavernas, para que esse local possa ser local de desculpas, onde a gente vai se esconder no dia a dia, ou qualquer motivo que a gente conseguisse criar. Mas na verdade, quando a gente está caminhando com Cristo, quando a gente caminha com Cristo, eu vou falar isso com muito amor, porque eu não quero iludir você. Se você não tomar cuidado, você vai ter um burnout. E é verdade, acontece. Eu já vi. Burnout. O que é burnout em português? Alguém? Sobrecarregado? Faz sentido? Amém? Sobrecarregado, burnout? Amém? Tá bom, tá bom. Vocês estão felizes ainda? Tá. Não dorme não, estou terminando. A gente pode até pensar que está no vitimismo, ou qualquer coisa do tipo.
Mas existem locais, e às vezes existe, como é que eu posso explicar isso? Existem momentos da nossa vida que para algumas pessoas vão te julgar falando que você está escondendo, mas você sabe que aquele local é o local que você vai encontrar Jesus. Eu estou falando para alguém que talvez foi julgado porque, nossa, para que você está indo tanto na igreja? Eles acham que você está escondendo atrás da igreja, mas não. Você está indo na igreja porque é um local de transição da sua vida. Eu continuo vindo nos cultos no domingo porque eu creio na transformação que o Senhor tem continuamente sobre minha vida. Então por que não, como igreja, uma transformação da igreja para o reino do Senhor? Porque aí no versículo 10 e 11 vai falar o seguinte. No 9 eu vou resumir, que o Senhor perguntou algo para Elias, o que ele estava fazendo ali. Então Elias respondeu no versículo 10 e 11. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Quando o Senhor mandar você sair daquele local que você acha que é o local mais seguro, não pensa duas vezes, porque se Ele prometeu que Ele vai passar, é porque Ele vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Olha, passa um grande, forte vento, mas o Senhor não está lá. Depois vem um terremoto, o Senhor não está lá. Até um fogo passou, mas o Senhor não estava lá. Mas depois o texto fala que veio uma voz suave e tranquila. Sabe o que Deus estava mostrando? Que nem tudo se revela no barulho, mas na simplicidade da presença de Deus. Se nós ficar em silêncio por 30 segundos e você cativar sua mente no Senhor, Ele é capaz de falar no seu coração. E muitas das vezes a gente tem tentado ser reabastecido em locais de grandes manifestações, quando Deus está aqui, na brisa suave. Às vezes queremos estar onde está aquela muvuca de muita gente, muitas pessoas, enquanto o Senhor está lá no seu quarto esperando você fechar a porta para entrar no íntimo com Ele. Às vezes o Senhor está falando contigo, mas porque você está tão preocupado com o barulho do dia a dia, as coisas, os afazeres, os compromissos, o trabalho, a sua agenda, tudo que você tem para fazer, e o Senhor está sussurrando palavras de vida, mas porque você está tão ocupado, você não consegue receber a direção dos céus. No final disso tudo, o Senhor manda Elias sair da caverna. Elias é restaurado e ainda recebeu tanta força que o Senhor mandou ele ungir 2 homens, para que não houvesse falha no sistema dos céus. E no dia que você achar que você está cansado, Deus vai te levantar para levantar mais 2 pessoas, porque o sistema do céu não falha. No dia que eu não conseguir mais fazer algo certo, o Senhor vai levantar mais 2, 3 pessoas, para que o reino dos céus
não seja parado. Não pense que eu e você não é insubstituível, tá bom? E o que acontece é que a gente nunca vai saber os segredos de Deus. Às vezes a nossa sobrecarga vem porque queremos enxergar a vida com nossos olhos e não com os olhos do Senhor. O Senhor falou para ele: olha, sobrou 7.000 israelitas. Então você imagina o homem que por medo procurou conforto, fugiu, porque não sabia que o Senhor tinha um plano maior e tinha 7.000 do lado dele. Irmão, é por isso que eu falo que a falta de comunhão é o câncer da igreja. Porque por falta de entender que tem alguém que pode te ajudar, você está achando que você está sozinho. Por falta de entender que o Espírito Santo, ele quer te moldar, você acha que você não tem um companheiro. Mas além de você ter irmãos em Cristo, você tem a vida de Deus que foi soprado dentro de você. E nessa noite, nesse momento, a gente vai entrar no nosso momento em poder estar orando para o Senhor, porque hoje é noite de reabastecer. Elias andou 40 dias, Elias ficou com medo, Elias ficou na caverna, ele teve uma transição, ele escutou barulho, mas ele percebeu a brisa suave. A gente tem muito barulho nessa vida, mas será que você está percebendo que existe uma voz do céu ecoando sobre o seu coração essa noite? Bem no silêncio do seu coração, chame Jesus para habitar aí dentro. Eu sou cristão tem 20 anos, eu já tenho Jesus. Amém. Dá o título para ele de super crente, tá bom? No final, na saída, já coloca a etiqueta super crente, porque ele não precisa mais da renovação do Senhor Jesus. Porque às vezes a gente acha que a gente é super herói só porque tudo tá dando certo, né? Eu amo quando eu gaguejo, quando eu estou tentando pregar, porque aí eu vou escutar e falar: lá, ó, você é humano, você também erra. Eu amo quando eu vou tentar tocar aqui no louvor e eu vejo que eu estou tendo dificuldade, porque eu lembro que não é sobre o talento, mas é sobre o que Deus tem sobre as nossas vidas. E nesse momento eu vou pedir para vocês fechar os olhos, porque Elias entrou na caverna. Fecha os olhos aqui comigo, enquanto eu estiver falando isso para você. Elias entrou na caverna achando que tudo tinha acabado, meus irmãos. Mas Deus estava apenas iniciando o processo de reabastecimento. Às vezes você correu para algum local, talvez você veio para a igreja achando que tudo estava acabando na sua vida, mas o Senhor está falando: ei, eu só estou iniciando algo novo sobre você. A caverna não foi o fim, foi o lugar que Deus reposicionou um profeta que só estava cansado. Ei, profeta, profetiza do Senhor, escuta isso aqui. Às vezes você só precisa ser reposicionado, meu amado, minha amada. Às vezes você só precisa voltar para o local onde está transbordando da presença de Deus. E talvez hoje a mensagem não seja sobre força, mas sobre reabastecer. Porque Deus não terminou a história de quem ainda está cansado na caminhada. Ele ainda sustenta, ainda fala, ainda renova. Sabe? Aquele local que parece que é um local de pausa, na caminhada da sua vida parece que tudo parou, deu aquela estagnada. É exatamente ali que é onde Deus recomeça algo novo na sua história. É quando a gente dá espaço para Deus entrar, que Ele entra e faz algo novo. Com seus olhos fechados, reflete nisso comigo. O Senhor é tão bom. Para pensar o tanto que Ele é bom com você. Talvez não veio um anjo literalmente sobre a sua cabeça e te entregou um prato de pão com um jarro de água. Mas o Senhor tem provido tantas coisas para nossas vidas. Temos uma cama para deitar. Temos o fôlego de vida. O Senhor tem provido. Talvez não tem muito, Léo, mas tem suficiente.
Talvez você está num estado depressivo, que acontece, você está no burnout, porque acontece. E talvez você pegou a caverna, e se você não sente que essa caverna, ou o local que você está se encontrando hoje, é um local de transição, Léo, está mais para um local de estar estagnado mesmo, Léo. Mas para pensar um pouquinho. Se você se você convidar o Senhor para esse local que você está agora vivendo, Ele é capaz de mudar a sua história. Vou dar 30 segundos para você respirar na presença de Deus. Pensa em todas as coisas que Ele já fez por você, tudo que Ele já cuidou. Porque a conclusão da palavra de hoje é que Deus reabasteceu Elias, e através da vida de Elias o reino continuou movendo. O Senhor quer te restaurar e restaurar as vidas ao seu redor. Fique de pé comigo. Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos tirar um momentinho na presença de Deus. E nesse meio tempo, se você deseja uma oração, se você deseja, talvez você está assim, Léo, eu nunca entendi nada que vocês estão falando, mas eu quero aceitar esse Jesus que muda vidas. Eu quero me batizar, eu quero viver um estilo de vida diferente. Hoje você tem a oportunidade de vir aqui à frente. E talvez você está com alguém que você ama, você está com alguém que você gosta e simplesmente quer receber uma oração. Tem pessoas aqui, como eu falei, comunhão, que está disponível para estar orando com você. Então vamos tirar esse momento de adoração. Venha para o altar se você quer uma oração, ou se você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador nessa noite.